Muito bem. Irmão Jorge, tudo bem, queridão? Um grande abraço aí. Bem-vindo à live. Gabi, Brito, Magali, que alegria ter vocês aqui. Matheus também chegando. Mike chegando junto aqui. A Jaqueline Oliveira. A Patiula, muito bem. Irmão Jorge Luiz Rambo, Luciana Letibru, Luciana Santana, minha amada esposa. Muito bem, que alegria. Camila. Ah, quem é aqui? Martinez, Elisete Moraes, Deide, a Giovana, Rogério, muito bem. Entrou 2, 3 ao mesmo tempo aqui, embaralhou os nomes, mas que alegria, Matos. Rogério junto aqui, a Débora, muito bem, Débora, um grande abraço aí para vocês, para o Pietro, para toda a família. Vitor chegando aí no pedaço, ok? Elise Vero Moraes, isso aí, que Deus abençoe. O Mike escrevendo, Deus é bom o tempo todo, né? Rosângela Oliveira, bem-vindos. Lucas Finkler chegou aqui. A Prisco Siloé, Grace também chegando, Deus abençoe, acenando. Muito bem, pessoal, que alegria a gente estar junto e participar, né? Lucas está aqui, está acenando. A Ellen Schaefer também chegando, grande abraço a vocês. Moraes, Mariano chegando. Pai do menino, eu sou apaixonado por aquele moço chamado Caleb. Ok, graças a Deus. Nelly Ramos, esposa do Paulinho, chegando aqui também. Que preciosidade, gente querida. Começar a nossa live nas sextas-feiras. Hoje é uma sexta-feira preciosa, né? Porque hoje é a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que Jesus foi preso, na quinta, sexta foi condenado, foi crucificado, e por volta desta hora Jesus já estava no túmulo, né? A Carol chegando aqui também, muito bem. Tabita, Isabel entrou, que maravilha, família preciosa, família amada. Deus conceda a sua graça, o seu favor e a sua bondade a todos nós, né? Que precioso, gente, estarmos juntos, né? Conectados nesse momento que ficamos mais para cooperar, né? Ficando mais confinados, mas graças a Deus pela mídia, pela internet, que nos possibilita estar juntos, né? Mesmo não podendo nos reunir como a gente gostaria, mas vai terminar esse tempo e vamos poder nos reunir, né? Samuel Silva, diretamente da Ilha da Pintada, né? Severo Eduarda, muito bem, chegando aqui. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, ok? Tem uma palavra muito preciosa, muito preciosa. Creio que nem para anotar não dá, né? Mas dá depois para mandar essa colinha aí para vocês, tá? Um estudo aqui fantástico a respeito de Jesus. Não tem como não se apaixonar, gente. Não tem como não se apaixonar, né? Por aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele tem para nós, né? Confeitaria, chegando confeitaria Pitada. Oh, Jesus, fala em confeitaria, já dá vontade de comer coisa boa. Que Deus nos agracie, nos abençoe. Muito bem, vão chegando, vão entrando, né? Confeitaria Pitada me enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo, né? Sinceramente, eu não sei como é que funcionam essas coisas aqui. Sou mais ajudado aqui, orientado pela Letícia, pelo Tiago, né? Que entende mais, mas graças a Deus, né? Muito bem. Deus nos ajude, Deus nos abençoe.
É uma alegria a gente estar junto, queridos. Jorge André Silva, também chegando lá da Ilha da Pintada. Muito bem, graças a Deus. Vamos chegando, vamos se aproximando aí, que tem uma palavra boa hoje, uma palavra preciosa para a nossa vida, para o nosso coração. Poder participar e compartilhar das coisas preciosas, daquelas que Deus tem para a nossa vida, né? Gente, eu tenho algo para compartilhar hoje, nessa sexta-feira, que interessante. A gente sabe que Jesus morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, ele morreu, Jesus ressuscitou, nós sabemos. Mas quando você começa a ler, fizer uma leitura nos evangelhos, praticamente sem parar, por exemplo, pegar o livro de Mateus e ler direto ele, e emenda com o livro de Marcos, você vai ler tanto assim, para que se cumprisse as Escrituras. E eu tenho assim um momento agora tão precioso que quero compartilhar com vocês, que é a respeito do seguinte. Vocês já ouviram aquela expressão que diz que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Tem também muito sobre a probabilidade das coisas acontecerem, que, digamos assim, haver uma profecia, a probabilidade de acontecer com aquela pessoa é muito remoto. Por exemplo, a probabilidade de uma profecia vir, olha, Deus vai salvar o mundo através de um cientista que vai descobrir o antídoto para tal enfermidade, certo? E essa pessoa vai ser do Uruguai, certo? Bom, muito bem. Então a gente sabe o seguinte, que 400 países estão fora. O país de onde vai vir vai ser do Uruguai. Então a probabilidade é 1 em 400 países. Bom, mas no Uruguai tem milhões de pessoas. Então, digamos que dentro da probabilidade, diga-se é de tal província do Uruguai e de tal cidade, mas dentro daquela cidade tem vários bairros. Mas dentro daqueles bairros tem, então, digamos, várias vilas e ruas. Então, vamos falar aí sobre probabilidade. Tinha a profecia de que haveria o Messias, mas qual a probabilidade de alguém cumprir a profecia? Eu digo assim, inicialmente, a probabilidade, digamos, seria de 2 em 1. Por exemplo, a probabilidade de que viesse o Messias, realmente, nós podemos dizer o seguinte, que já divide lá em Gênesis 28, a probabilidade é o seguinte, que seria um dos descendentes, tá, de Isaac. Gênesis 26, 4. Tá, mas Isaac teve quantos filhos? 2. Só corre, senão tem que interromper aqui e recomeçar. Okay? Então, para essa probabilidade, por exemplo, Isaac, tá, teve 2 filhos, teve Esaú e teve Jacó. Bom, mas continua a profecia que seria depois o descendente de Jacó, ok? Só que Jacó tem 12 filhos. E aí vai dizer em Gênesis 49, 8, que dos 12 filhos de Jacó, apenas um, que seria Judá. Agora, depois mais adiante, vai dizer o seguinte, que da tribo de Judá, que tem muitas famílias, muitos lares, mas aí diz o seguinte, que vai ser do descendente, não de Jessé, de Davi. Davi tem vários filhos. Você vai ler em Crônicas, você vai ler em Reis também, você vai ver a listagem dos filhos de Davi. Então, vários teria. Agora, um detalhe vai ser o seguinte, que o Messias, o Cristo, ele ia nascer de uma cidade, certo? Da cidade de Belém. Então, precisava ser da família de Davi, e a família de Davi se espalhou por mundo afora, né? Por todo Israel e outras nações, mas deveria ser da cidade de Belém. Okay? Miqueias 5:1 diz assim, mas tu, Belém de Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, cidade tão pequena, mas é de ti que sairá para mim aquele que é chamado para governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias longínquos do passado. Aí Mateus 2:1 vai dizer que, tendo, pois, Jesus nascendo em Belém da Judeia, se cumpriu outra profecia. Outra coisa, bom, digamos que de Belém da Judeia, realmente nasceriam muitas e muitas crianças. Bom, então eles cumprem. Porém, um grande detalhe, teria que nascer de uma mulher. Todo mundo nasce de mulher. Não, de uma mulher virgem.
Então já cai muitas, da probabilidade já vai diminuindo demais, porque nascer de uma virgem, né, pode acontecer, claro que sim, né? Rapaz lá teve um momento, menina engravidou, não chegou a perder a virgindade, porém, na realidade não é assim, o normal e o geral. Aí vai mostrar a questão da probabilidade, teria que nascer de uma virgem. Isaías 7,14 diz, mas o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. E aí vai se cumprir em Mateus 1,18, e diz como Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu dela ela concebeu pela virtude do Espírito Santo. Aí outra coisa também que vai se cumprir para mostrar que ele é, e não outro, o Messias, o prometido de Israel, o prometido do Senhor. Diz que haveria uma morte, uma matança de crianças. Jeremias, há muitos anos antes, vai dizer que eis que o Senhor vos diz, ouve-se em Ramá uma voz de lamento, amargo soluço. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existe. E o cumprimento vai ser em Mateus 2,16, que vai nos dizer o texto. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que tinha indagado pelos magos. Outro detalhe que teria que se cumprir. Qual o outro próximo detalhe? Que essa criança, que houve essa matança, mas ele escapou. É que essa criança deveria sair da cidade. Bom, então alguns talvez saíram, conseguiram fugir, mas a profecia diz o seguinte, que deveria ir para o Egito. Olha só, Oséias, capítulo 11, vai dizer no versículo 1, Israel era ainda criança, e já eu o amava. Do Egito chamei meu filho, Jesus, filho de Deus. Aí Mateus 2,14 vai dizer que José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a sua mãe partiu para o Egito. Coincidência? Não, profecia. Gente, é impossível 8 profecias se cumprir na vida de um ser humano. É impossível marcar esses detalhes. Digamos que alguém forçasse, olha, eu vou levar porque meu filho tem que nascer em Belém para se cumprir a profecia, vai que vai ser ele o Messias. Tudo bem, até pode conseguir fazer isso, mas cumprir todas elas, 8 que eu digo, seria, como tem uma previsão, de que seria um caso no meio de 400 trilhões de pessoas, certo? Outra coisa também, que ele pregaria na Galileia e nas proximidades do Rio Jordão. Isaías 8:23 diz, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia, o distrito das nações. E aí vai se cumprir também o que Isaías vai falar, em Isaías 9:1, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam na região tenebrosa, e essa região era aquela região onde Jesus começou a pregar. Mateus 2,14 vai dizer, quando, pois, Jesus ouviu que João foi preso, retirou-se para Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago dos confins de Zebulon e Naftali. Mais uma vez se cumpre. Outra profecia que vai se cumprir também é que diz que ele seria desprezado. Isaías 53, verso 3, diz que ele era desprezado, que ele era a escória da humanidade, homem de dores, experimentado em sofrimento, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto e era amaldiçoado, e não fazíamos caso dele. Aí João capítulo 1, versículo 11, diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Quer ver mais um pouquinho? Diz o seguinte, que ele também seria traído por um amigo. Salmo 40 diz, até o próprio amigo que eu confiava e que eu partia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aí vai se cumprir Marcos capítulo 14, verso 10, a respeito de Judas, que era um dos 12, um dos próximos, que levantou contra ele o calcanhar. Outra coisa também que se cumpre no Senhor Jesus, que ele seria
traído e vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículo 12. Diz, dai-me o salário, julgai-me se bem, retende, e pagaram as 30 moedas. E exatamente Judas, sem saber, mas estava cumprindo uma profecia. Judas vende Jesus por quantas moedas? Por 30 moedas de prata. E assim, meus amados, vão se cumprindo, uma após outra, as profecias. Uma após outra. A Bíblia diz também que essas moedas seriam utilizadas, seriam lançadas no templo. E exatamente se cumpriu. Também diz que essas moedas depois seriam utilizadas para comprar o campo do oleiro. E exatamente se cumpre. Também diz que ele seria abandonado, Zacarias capítulo 13, diz que ele vai ser abandonado pelos seus. E os discípulos, todos eles abandonam. Também diz no Salmo 34, versículo 11, que seria acusado de falsas testemunhas. E é exatamente isso que acontece. Isaías 53, verso 5, verso 7, diz também que ele seria açoitado, que ele seria ferido. Zacarias capítulo 13 também vai dizer a mesma coisa, e tudo isso se cumpriu no Senhor Jesus. Diz que ele seria esbofeteado, que ele seria cuspido. Isaías 50, versículo 6. Diz que ele seria escarnecido. Salmo 22, versículo 7. E tudo isso vai se cumprir no Senhor Jesus. Aí diz também Zacarias 12, verso 10, que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados. Vai nos dizer, lá no Salmo 21, 7, diz assim, rodeia-me pela malta de cães, cerca-me de um bando de malfeitores, transpassar as minhas mãos e os meus pés. E aí vai se cumprir, séculos depois, Jesus sendo transpassado e as suas mãos e os seus pés sendo perfurados. E aí nós vamos encontrar também outro detalhe tão lindo, que a Bíblia diz o seguinte, Isaías 53, 12, que ele seria crucificado entre os malfeitores. E Mateus 27 vai exatamente dizer que Jesus ele foi crucificado entre dois malfeitores. E, para concluindo, a Bíblia diz também que os seus ossos não seriam quebrados. Salmo 33, 21 diz, ele protege cada um dos meus ossos. Nem um só deles será quebrado. E aí João 19, 33, diz que chegando, porém, a Jesus, como o vissem morto, não lhe quebraram as pernas. Por que não quebraram? Porque tinha que se cumprir a profecia dada pelo Senhor Jesus. Ou seja, todas as profecias se cumprir em um homem, apenas impossível. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo que nos dá vitória, porque Jesus cumpriu todas as profecias, inclusive a profecia de que ele se manteria em silêncio, que a Bíblia diz que ele foi maltratado e ele não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e Jesus ele não abriu a sua boca. Pilatos perguntava, ele não respondia. Fazia uma pergunta, ele não respondia. Mas a verdade é que ele sofreu por nós. Deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele deveria ser transpassado. O soldado que ia quebrar suas pernas, mas viu que ele morreu. E aí resolveu não quebrar as suas pernas, mas resolveu perfurar o seu lado. Não sabia o soldado que aquele soldado estava cumprindo uma profecia. Porque a Bíblia diz que um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Logo depois também, uma outra profecia, diz que ele repartiria as roupas, e repartiram. Então eu digo, gente, assim, impossível. Impossível se cumprir em uma pessoa todas as profecias. Eu digo apenas 7, mas na realidade no Senhor Jesus se cumpriram mais de 300 profecias. Tem um livro escrito por Peter Stoner, que é o livro A Ciência Fala. Ele vai trazer uma grande comparação em cima de uma probabilidade. Ele diz o seguinte, que a chance de um homem ter vivido até o presente, ter cumprido todas as 8, apenas 8 profecias, é de 1 em 10 elevado ao 17. Ou seja, é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, é 17 vezes. Isso seria 1 em 100 quadrilhões. Aí Stoner, ele vai ilustrar de uma maneira que eu acho tão fantástica e tão linda. Ele diz o seguinte,
pega uma moeda de $1 de prata e enche o estado do Texas, mais ou menos semelhante ao tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Enche de moedas a 60 centímetros de altura de moeda, né, 60 centímetros de moeda de dólar, né, e pega uma moeda e marca esta, e espalha nesse território do Paraná inteiro, Santa Catarina inteira, Rio Grande do Sul inteiro, e esconde no meio dessas bilhões, trilhões, quadrilhões de moedas espalhadas e enterra ela e dá para uma pessoa descobrir com os olhos vendados aonde está essa moeda. A chance dele encontrar a moeda seria a chance de uma pessoa cumprir 8 profecias na vida dele. Jesus é maravilhoso, Jesus é precioso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e é diante dele que nós nos alegramos e diante dele que nós temos a plena confiança. Jesus é o Messias, é o prometido e aquele que cumpriu as profecias. E as maiores profecias foram cumpridas exatamente nos 7 últimos dias da sua vida. E foi exatamente nesses 7 últimos dias que é os dias que nós estamos vivendo agora. Inclusive a sua ressurreição, a sua morte, a Bíblia diz que o seu corpo não experimentaria decomposição. Tudo se cumpre no Senhor Jesus, exatamente nesse período de Páscoa. Até interessante, eu comentava que com Deus não tem coincidência. Com Deus tem realmente uma provisão e um cuidado. Por exemplo, poderia morrer em qualquer época? Não. Teria que ser na Páscoa, a festa dos judeus, em que um cordeiro era sacrificado para que, através do seu sangue, a exemplo daquilo que aconteceu lá no Egito, com o sangue daquele cordeiro que foi derramado, deveriam colocar nos umbrais das portas para que aquela casa tivesse a proteção. E é interessante porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, exatamente ele morre, exatamente ele é morto, exatamente na Páscoa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascal, a qual é dito a respeito dele, e é falado a respeito dele, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, que nós venhamos confiar plenamente nele. Não tem errado com Jesus. Hein? Todas as profecias nele se cumprem. Que também na nossa vida se cumpre aquilo que é o querer e que é a vontade de Deus. E uma frase que você sempre ouve de mim, eu sou apaixonado por isto, que a Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida é preciosa. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu sou apaixonado por isso, porque o que Deus deseja para nós, o que Ele quer para nós é a sua vontade. E a minha oração é que a vontade de Deus esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua vida. Quem sabe algumas coisas elas não estão legais hoje, mas eu digo assim, que a vontade de Deus é que as coisas estejam boas, estejam perfeitas e estejam agradáveis. E eu quero encerrar fazendo uma citação. Quando Jesus ele vem, chega em Gadara, encontra um homem endemoniado, possesso por uma legião. Existem 3 pedidos ali. Um pedido é dos demônios. Os demônios pedem o seguinte: nos deixa entrar naquela manada de porcos. Jesus diz sim. A multidão daquela cidade, daquela região, pede para o Senhor Jesus: vai embora daqui. Jesus diz sim. E o terceiro pedido é daquele homem que foi liberto. Agora está lúcido, está liberto, está transformado, recebeu um milagre na sua vida. Ele pede para Jesus e Jesus diz não. Eu concluo dizendo o seguinte: só quem recebe milagre, muitas vezes Deus diz não. Às vezes Deus diz não, mas porque Ele tem um milagre para nós. O único que recebeu um não foi aquele homem, mas ele recebeu um milagre. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida com milagre. Eu quero orar nesse momento, pedindo a bênção, o favor do Senhor sobre vocês em nome de Jesus. Senhor,
Maravilhoso e poderoso Senhor Tu és. Sabemos, meu Deus, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, porque em Ti todas as promessas se cumprem. Todas as promessas se cumprem e têm se cumprido. E há de se cumprir também a Tua próxima promessa, Senhor, que o Senhor vai voltar, vai buscar a Sua igreja. Eu oro, meu Deus, enquanto aguardamos a Tua vinda, que o Senhor traga força, traga consolo a cada um dos nossos amados. Que o Senhor, meu Deus, sustente com Tua forte e poderosa mão. Meu Deus, oramos, meu Deus, e pedimos o favor, a graça e a bondade do Senhor sobre cada um dos lares, sobre cada um, Senhor, daqueles que estão aqui participando nesse momento. Que o Senhor visite a sua casa, que a Tua unção, o Teu poder e o poder do Teu Espírito Santo esteja renovando as forças, esteja renovando a fé nessa tarde. Assim nós oramos pelo mais de Deus, pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, querida, um beijão no coração de vocês. Que o Senhor abençoe ricamente em nome de Jesus. Até a próxima sexta-feira, nossa próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe.